Olá, eu sou Yannis Brum, sou médico neurologista, neurofisiologista. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que impacta diretamente a qualidade de vida de quem tem doença neuromuscular, a obesidade. Estudos recentes vêm demonstrando que o excesso de peso ele pode agravar sintomas, também acelerar a perda funcional e aumentar o risco de complicações, principalmente complicações respiratórias. Vamos entender mecanismos e principalmente como podemos fazer para poder minimizar esse impacto em quem sofre com doença neuromuscular. Pacientes com miastenia graves, eles apresentam uma prevalência de obesidade e também de redução de massa muscular em comparação com controles, ou seja, ter miastenia graves parece que também é risco para você acumular gordura, aquela famosa gordurinha. A alteração na composição corporal, como sarcopenia, obesidade central, isso ajuda a piorar os sintomas de fadiga e também a capacidade funcional dos pacientes miastênicos. É o que demonstrou um estudo publicado agora em 2023. Na distrofia muscular de Duchenne, mais de 50% dos pacientes eles apresentam obesidade antes de 11 anos de idade. Isso está associado ao maior risco de apneia obstrutiva do sono, risco de fraturas na coluna vertebral e também uma piora na função motora. Além da piora da sua função motora, os pacientes que apresentam doença neuromuscular, estão com obesidade, eles aumentam o risco de estresse, aumentam o risco de apresentar fadiga muscular. Também pode haver uma variabilidade muito grande da frequência cardíaca e isso acaba afetando principalmente a reserva neuromuscular desses pacientes. São dados de um estudo que foi publicado em 2015, por exemplo. Além dos fatores associados à piora da força motora desses pacientes, porque está ganhando peso, esses pacientes frequentemente vão precisar passar por procedimentos cirúrgicos, seja por uma cirurgia de escoliose, que é extremamente comum em paciente com doença neuromuscular, uma cirurgia reparando, por exemplo, um tendão, um paciente que tem encurtamento no seu tendão. O grande problema é que a obesidade aumenta o risco de infecção, principalmente na ferida, cicatriz cirúrgica, aumenta o risco de infecção urinária no hospital, aumenta o risco de deiscência de sutura. Deiscência de sutura é quando a cicatrização ela não está se fechando, aquela cicatriz. Com isso ela começa a se abrir e isso está muito associado à infecção, por exemplo. Qual o impacto funcional em crianças que apresentam obesidade e elas têm doença neuromuscular? Crianças com doença de Charcot-Marie, por exemplo, e apresentam obesidade, elas têm um risco maior de ter deficiência funcional, principalmente quando é avaliado por algumas escalas de função motora. Além disso, as crianças que ganham peso ao longo dos anos, elas têm uma progressão mais rápida dos seus sintomas. Ou seja, controlar o seu peso é um fator de proteção para você não ter um declínio da sua função motora de maneira tão exacerbada. Como que nós vamos lidar com essa situação então? É necessário ter um treinamento neuromuscular integrativo, onde você vai ter exercícios que vão auxiliar na resistência, exercícios que vão auxiliar no equilíbrio, na agilidade, no controle postural, e isso então vai ajudar você a ter uma melhor composição da sua função física, principalmente da sua função da energia muscular. Sem dúvida nenhuma, um acompanhamento multidisciplinar é extremamente importante. Então, esses pacientes eles têm que estar frequentemente com o seu médico, neurologista, mas também não somente com o médico, com o nutricionista, fisioterapeuta, profissional de atividade física e também é extremamente importante que você tenha um controle dos medicamentos, já que alguns medicamentos podem fazer você ter um acúmulo de gordura. Principalmente alguns pacientes que fazem uso de corticoides, alguns pacientes que estão em uso, por exemplo, de medicamentos antidepressivos tricíclicos que ajudam, por exemplo, a aumentar a saciedade e a fome. Alguns anticonvulsivantes, como por exemplo o ácido valproico, ele também se associa ao aumento da saciedade e isso pode também gerar ganho de peso. Em resumo, a obesidade e doença neuromuscular é uma combinação extremamente nociva, de alto risco, que vai trazer um impacto na piora funcional dos pacientes, aumentando o risco de complicações clínicas e também reduzindo a qualidade de vida do paciente. É necessário que as pessoas que estão acima do peso e apresentam doença neuromuscular, elas tenham um acompanhamento multiprofissional, com
com vários profissionais envolvidos que vão auxiliar a ajudar na perda do peso sem perder massa magra, que é algo extremamente importante também. Não adianta apenas você perder peso a qualquer forma à custa de você perder massa magra, por exemplo. Se você gostou, a única coisa que eu posso pedir para você curtir, compartilhe com aquele seu amigo ou familiar que apresenta doença neuromuscular e carece dessas informações. Um abraço.